nós estamos em uma competição. E a competição mais feroz não é a competição externa, é a competição interna, pois os inimigos são mais perigosos e silenciosos. Você provavelmente perde muito tempo preocupado com o mercado, preocupado com as ferramentas novas, preocupado com os seus concorrentes ou a velocidade com que as coisas mudam. Mas o que muita gente ignora e perde silenciosamente é a competição com a própria mente. E o que torna essa batalha mais difícil é que os seus adversários não têm cara de inimigos. Eles se vestem com as melhores roupas das suas virtudes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Olá, eu me chamo Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação e hoje eu vou te ajudar a dar o primeiro passo para vencer essa batalha. Vamos lá? Vocês estão vendo aí a minha tela e a gente vai começar falando aqui sobre os nossos adversários internos. O que são eles? A gente precisa deixar muito claro que o primeiro ponto é que essa competição é uma competição com a nossa própria mente. Quantas vezes a gente deixa de acreditar na nossa capacidade? Quantas vezes a gente não deixa um projeto de lado? A gente não coloca uma coisa para ser feita depois, simplesmente por insegurança, por medo. E aqui vocês estão vendo alguns dos adversários internos que influenciam nisso. Aquela voz que te diz o tempo inteiro que você não é bom o suficiente. Essa voz é uma voz que muitas vezes vem carregada de muitas crenças e muitas questões, e ela geralmente aparece antes da ação. Ela é justamente para te impedir de dar o passo necessário, o passo que você precisa dar. E ela é muito diferente do processo de autocrítica, que geralmente é um processo de corrigir erros. É um processo de corrigir, de melhorar um processo que já está em andamento. Depois, nós temos o medo de errar. O medo de errar, ele, na verdade, muitas vezes nos impede de iniciar algo. Por quê? A gente tem uma mentalidade fixa. E dentro dessa mentalidade fixa, a ideia é de que, não, só quem já nasce com talento consegue fazer. Inteligência é uma coisa que a pessoa nasce. Se ela não nascer inteligente, ela não vai desenvolver. E por que a gente acaba enxergando muitas vezes o erro como um veredito? Porque se eu faço uma coisa, se eu executo algo e ao final aquilo dá errado, aquele erro reforça a minha incapacidade, a minha falta de inteligência, a minha falta de aptidão para fazer aquilo, falta de talento. Então, muitas vezes, ao invés de olhar para o erro como algo para se ressignificar, a gente acaba olhando para o erro como um veredito, como um carimbo daquilo que a gente realmente é. E não é bem por aí. Então, muitas vezes o erro, ele não é um medo, né? Você ter esse medo de errar não é um medo do erro em si. É um medo muito mais relacionado ao que aquilo significa. Um medo muito mais relacionado à sua identidade, ao que vão pensar, ao que você é capaz ou não é capaz, porque você olha o erro como um fator determinante e não como algo que faz parte desse processo. Procrastinação disfarçada de preparo. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente deixa algo para fazer depois, sempre nessa ideia de quando eu estiver pronto, eu começo. Só preciso ler esse livro aqui que eu vi. Não, mas eu preciso fazer aquele curso antes de começar. Eu preciso. E aí a gente acaba deixando as coisas para depois, sempre numa desculpa de que precisa se preparar mais. Então, quando a gente pensa que o preparo ele não necessariamente é uma condição para você iniciar, mas ele pode ser feito ao longo do caminho, ele pode ser uma condição para quando você chegar lá, você muda essa perspectiva. Você entende que o caminho se faz caminhando. Você entende que enquanto você está adiando o início de algo, você não está se preparando. Você está deixando para depois. E isso é muito importante da gente conseguir entender e perceber.
Autocrítica que paralisa. Aqui é justamente essa questão de você julga, mas você não propõe uma solução, você não busca uma estratégia para resolver aquilo, você só faz críticas. E o que isso vira? Isso vira uma ruminação. Quando a gente fala de neurociência, da ciência cognitiva, quando a gente vai falar de psicologia cognitiva, a gente sabe que quando a gente está nesse processo de ruminação, a gente está consumindo energia, porque a gente tá sem o resultado, a gente não tá conseguindo fazer aquilo que a gente quer fazer, mas a gente tá gastando energia pensando, ruminando, fazendo, se questionando aquilo. Aqui, uma boa analogia que funciona é você pensar que você ligou o carro, você tá com o freio de mão puxado, mas você simplesmente resolveu acelerar. Acelerar, acelerar, acelerar. O que vai acontecer enquanto você acelera? O carro não sai do lugar porque está com o freio de mão puxado. Mas ele gasta gasolina. E além de gastar gasolina, ele vai desgastando o motor. Pode simplesmente o motor pifar, porque você está acelerando sem o carro andar. Então aqui é a mesma coisa. Você está gastando energia, você está pensando sobre coisas, cobrando coisas, trazendo várias ideias na sua cabeça, mas você não está agindo, você não está canalizando aquela energia para coisas que realmente te fazem acelerar, te colocam para frente. Você está parado no mesmo lugar, gastando uma energia que é uma energia finita, porque a gasolina acaba, mas é uma energia necessária para que você consiga realizar aquilo que você deseja. E crença de que talento é fixo. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma autora que ela vai falar sobre a mentalidade de crescimento. A mentalidade é fixa, Carol. E a Carol, ela seguindo, a gente vai para autoeficácia. E a autoeficácia tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Já trouxe outras vezes aqui no canal. Quando a gente fala de autoeficácia, eu tô falando para vocês de um conceito que foi pelo psicólogo Albert Bandura. E o que significa a crença de autoeficácia? Inúmeras pesquisas científicas já foram realizadas e empiricamente comprovadas a eficácia de quando você consegue trabalhar no outro ou você consegue trabalhar no seu caso, em si mesmo, a sua crença na sua capacidade de realizar algumas atividades. O que isso quer dizer? Apesar das pessoas acabarem confundindo um pouco crença de autoeficácia com autoestima, não é a mesma coisa. Porque a crença de autoeficácia, ela é uma crença específica. O que isso quer dizer? Aqui, a gente está falando sobre você acreditar na sua própria capacidade de executar uma determinada tarefa. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter muito autoestima, ela pode ver um grande valor, ela pode nela mesma ter muita segurança da sua identidade, de quem ela é, de como ela quer ser vista e de como ela é vista, e ela pode chegar numa reunião e simplesmente abrir a boca, falar com total segurança porque ela tem uma boa autoestima. Mas essa mesma pessoa, de repente, se ela tivesse que programar algo ou se ela tivesse que participar de um outro tipo de evento, ao invés de ser uma reunião, ela tivesse que dar uma palestra, essa pessoa poderia ser uma pessoa com baixa crença de autoeficácia. Ela simplesmente poderia não conseguir fazer porque existe um fator que trava ela, porque ela não acredita na capacidade dela de realizar aquela tarefa, de fazer aquilo, de executar aquela atividade. Você consegue perceber a diferença? Então, quando a gente tem uma alta autoeficácia, a gente consegue persistir diante de um erro. Como eu falei, esse é um conceito e uma teoria, né, muito já explorada dentro da literatura, dentro do campo, e já é comprovado que pessoas que acreditam na sua capacidade, elas conseguem persistir por mais tempo, mesmo diante de um erro. Ela errou, ela entendeu que aquilo foi pontual, faz parte do processo e ela segue tentando porque ela sabe que ela é capaz de realizar aquilo. Pessoas com baixa autoeficácia desistem antes mesmo de tentar. Se você não se sente capaz, por que você vai começar? Se você não acredita que você consegue fazer aquilo,
Por que você vai tentar fazer aquilo? Então, isso aqui são fatores importantes, porque esse é um dos aspectos que faz com que a gente vença essa batalha mental. Esse é um dos aspectos que faz com que a gente vença um dos nossos maiores inimigos, que são os inimigos internos, que são os inimigos que estão na nossa própria mente. Porque muitas vezes a procrastinação tá ali, só que ela tá totalmente disfarçada de preparo. Tô me preparando, tô tentando. Não, mais um curso, mais um livro. Não, preciso de mais essa consultoria, preciso de fazer mais isso, preciso de mais tempo treinando aqui para poder depois começar. Procrastinando. Você já poderia ter começado. O caminho se faz caminhando. Você se prepara fazendo. À medida que você faz, você ganha mais experiência, melhor você se torna. Então, por vezes, a procrastinação tá ali, disfarçada de preparo. O perfeccionismo tá ali também, disfarçado de excelência. Não, eu sou muito bom em tudo que eu faço. Tudo que eu faço tem que estar 100%, não pode ter nenhum errinho. Eu vou fazer aqui e isso aqui vai ficar 10. Todo mundo vai olhar e falar, caramba, melhor coisa que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada feito desse jeito. Perfeccionismo disfarçado, e é o perfeccionismo que te mantém preso e paralisado, porque você nunca quer colocar algo no mundo, você nunca quer tirar algo do papel, porque você quer que aquela coisa seja perfeita. Porque você espera que aquilo ali seja o melhor. Você espera que aquilo ali não tenha nenhum ponto que as pessoas vão olhar, porque você não pode errar. E aí entra o erro, muitas vezes disfarçado também de segurança. O medo do erro, porque você simplesmente tem medo de errar, porque você acredita que quando você erra, isso é um problema na sua capacidade, isso mexe com a sua identidade. E não é por aí. A gente precisa tentar. A gente precisa vencer os nossos inimigos internos, aqueles que nos impedem de dar o passo, aquele que nos impede de tirar os nossos planos do papel. Muitas vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo, qual ferramenta nova que está saindo, quem agora é o melhor de todos, quem está falando sobre o quê. Olha, fulano, ele já fez, ele já foi, ele tem 50 certificados, escreveu 10 livros, tá? E daí? E daí? Muitas vezes a gente se prende nesse monte de desculpas, nesse monte de comparação, e a gente não percebe que nenhum desses problemas de fato são externos, são internos, porque a gente fica se colocando todos esses obstáculos pelo medo de começar a fazer, pela procrastinação, porque a gente quer deixar sempre para depois aquilo que a gente simplesmente não acredita ser capaz de fazer. Então você precisa mudar a sua crença. Você precisa começar a olhar para você e entender sobre a sua capacidade. E aquilo que você ainda não sabe, você precisa ir atrás. Você precisa buscar esse conhecimento, desenvolver essa habilidade, porque isso é possível. Você é ser humano, você é capaz de fazer, capaz de aprender, capaz de executar. Você precisa querer, buscar as estratégias certas e persistir apesar do erro. Vamos lá. Seguindo, crenças de autoeficácia, elas têm 4 fontes que alimentam, que ajudam a desenvolver essa crença de autoeficácia. Então, se você precisa acreditar mais na sua capacidade, quais são as formas de fazer isso? Experiência de domínio. Então, o que é experiência de domínio? A gente também chama de experiência direta. Pequenas vitórias, é você conseguir, você ter experiência, acabei de falar, faz, tenta, vai lá. Ah, eu preciso dar um passo. Ah, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso me preparar. Não, calma, tenta fazer primeiro. Ah, eu quero ver então porque é importante, mas eu não tenho onde aplicar. Cria casos, pede oportunidades, fala a pessoa, fulano, você que trabalha com X, você deixa eu te acompanhar uma semana? Deixa eu ver como você faz, você me explica, você me ensina, posso executar para você com dados fictícios, deixa eu fazer, tenta, cara, sabe? Você precisa tentar. A gente fala de pequenas vitórias, comemorar, celebrar pequenas vitórias, só que a internet... Hoje, a gente tem a bênção da internet, mas às vezes a gente tem a maldição também da internet. Por que a bênção? Porque os conhecimentos, eles estão mais democratizados. A gente consegue
fazer com que mais pessoas tenham acesso a determinadas informações que não tinham antes. Mas quando a gente fala de pequenas vitórias, apesar de ter ficado, parecer que ficou banalizado, isso aqui tem base científica. Isso aqui não são coisas tiradas das nossas cabeças. Muitas pessoas vão reproduzir a ideia, elas vão repercutir aquilo sem saber, mas tudo bem. Sabe, é igual a moda da corrida, é modinha agora correr. Cara, mas tá bom, correr não é bom? Tá te fazendo bem? Te trouxe bem-estar? Te trouxe saúde? Corre, daí que é modinha, é a mesma coisa. Daí que você não sabe que tem base científica. Tem base científica. Por quê? Quando a gente consegue ter reforço da nossa capacidade, mesmo que seja um reforço pequeno, puxa, olha, consigo mover isso aqui daqui. Eu vou saber que eu consigo mover isso aqui para lá e para cá, de repente. Mas eu precisei mover um pouquinho primeiro para ver que não era tão pesado. Porque talvez, de repente, eu olho e falo, deve ter um chumbo aqui na base disso, não vou conseguir tirar do lugar. Então, a gente precisa ter experiência direta. Para ter experiência direta, a gente precisa tentar, a gente precisa, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho. Observação de pares. Acabei de falar para você. Você conseguir olhar alguém parecido fazendo aquilo que você quer fazer. Voltando, internet, a gente tem um monte de influencer, aí um monte de gente quer ser X coisa que aquele influencer é, fazer, conquistar, ter coisa. Não sabe de onde aquela pessoa veio, não sabe o que aquela pessoa fez, aquela pessoa não tem nada a ver com você, não partiu de um lugar nem parecido do teu e tu quer fazer igual? Quer ter o mesmo? É mais fácil você, de repente, olhar para a habilidade daquela pessoa, identificar o que ela fez para desenvolver aquela habilidade e você buscar dentro da sua realidade o desenvolvimento daquela capacidade, do que simplesmente você pegar e tentar e querer fazer a qualquer custo, porque você viu que fulano fez, que fulano conseguiu, que não sei quem ficou rico com a internet, que agora é isso, né? Todo mundo fica rico com a internet, ficou rico só aparecendo. Riu na câmera, tá rico. Cara, enfim, não existe trabalho sem trabalho. Trabalho você tem que trabalhar. É tão idiota isso, né? Mas não, assim, parece que muita gente não entende isso. Então, quer a facilidade, o estalar dos dedos. Então, observe alguém próximo. Observe alguém que você admira. Ah, mas tem que ser daqui do meu lado. Não. Você pode ter uma pessoa de referência que é uma pessoa que é da internet, mas que você sabe que tem um caminho parecido com o seu, ou que você sabe que você consegue fazer coisas parecidas com aquela pessoa, ou que você identificou ali um conhecimento, uma habilidade que você pode olhar e fazer engenharia reversa para você também desenvolver. Mas é importante você ter clareza sobre as realidades, os contextos também, para você não se frustrar. Fala, olha, fulano conseguiu, disse que conseguiu em uma semana. Tô uma semana fazendo a mesma coisa que fulano e não consegui. Né? Também tem que ter noção de não querer comprar a porção mágica. Não existe. A porção mágica que te dão, que dizem que faz a coisa se realizar, é a mesma que vai fazer você sumir. Persuasão, verbal ou social, também aparece de duas formas aí na literatura. É alguém que você respeita, é alguém que você sabe que te conhece e essa pessoa consegue convencer você, essa pessoa vai dizer para você o quanto você é capaz. É uma pessoa que vai te incentivar. É uma pessoa que vai olhar para você quando você fala assim, errei, eu sou muito ruim, eu não consigo. A pessoa vai falar assim, não, lembra de tal vez que você conseguiu? Lembra de tal coisa que você não sabia e você passou a saber? Lembra de uma coisa que você não entendia como fazer, hoje você entende e faz? Lembra desse passo que você deu? Você é capaz. Você consegue fazer. Nada melhor do que uma pessoa que está perto de você, que te conhece, que sabe a sua realidade, seu contexto, seu histórico, para conseguir te mostrar que você é capaz de fazer aquilo. É claro que aqui, todas as fontes, eu vou falar a última que é estado fisiológico, mas de todas as fontes, sempre a experiência direta, essa experiência de domínio é a melhor. É sempre a mais forte, que é você conseguir fazer, você tentar e você conseguir. E pode ser pequenininho até você ir conseguindo crescer aquilo. Quarta fonte é o estado fisiológico. Assim, isso aqui parece loucura, né? Mas a gente vive num contexto hoje de produtividade tóxica, de todo mundo faz tudo, você acorda às 5 da manhã, você corre, você já leu, você terminou um livro na semana, você fez sua dieta, você foi pra academia, você trabalhou, você ganhou 100 mil reais em um dia, você...
tá? Aí tá bom. Aí a gente acredita que a pessoa fez isso tudo sem estar exausta, sem estar cansada, sem ter um burnout daqui a pouco. Então, assim, o que significa estado fisiológico? Você precisa estar bem. Se você tiver com frio, com calor, com febre, com fome, com sono, tudo isso influencia. Sono é uma das coisas, assim, mais importantes e mais ignoradas, mais maltratadas dos últimos tempos. E a gente sabe disso, porque ao mesmo tempo em que tem sido cada vez mais prejudicado o sono, cada vez mais a gente ouve falar, os relógios, por exemplo, que monitoram a qualidade do sono e várias outras coisas. Mas parece que é uma coisa que, assim, quanto mais conhecimento sobre aquilo eu tenho, mais eu vou ignorar aquele conhecimento e vou fazer outra coisa, porque eu tô tendo aquele conhecimento através, sei lá, do computador, da internet, das redes sociais, do celular, então mais eu vou usar, mais eu tô vendo gente fazendo tudo, acordando 5 da manhã, indo dormir meia-noite e nessa janela de tempo ela faz tudo e ainda ganha 100 mil reais, então preciso fazer também. E aí a gente ignora. E uma pessoa que se sente exausta, obviamente, não é uma pessoa que se sente capaz de realizar nada. Uma pessoa que ignora o seu sono, obviamente, essa pessoa aumenta o seu estresse, consequentemente aumenta seu cortisol, consequentemente ela não se sente capaz de nada, porque ela é uma pessoa que ela está num estado físico, ela está num estado fisiológico em que não permite ela conseguir fazer nada bem, não permite com que ela consiga ter uma boa performance nas coisas que ela tem que fazer. Atenção, concentração, foco, o que é isso? Não consegue ter. É um cansaço que é um cansaço mental e é um cansaço físico também. E eles se influenciam, eles conversam entre si. Como eu sempre falo lá no Instagram, a alta performance começa no corpo. Se você não cuida da sua mente e do seu corpo físico, você pode até sacrificá-los por um tempo para chegar e conquistar um objetivo. Mas você tem que entender que um dos riscos é você conquistou o que você queria, mas você não vai usufruir daquilo que você queria. Porque você não tem mente e você não tem corpo para usufruir daquilo. Talvez, quando você chegar a conquistar, você vai ter que gastar todo o seu tempo e energia para cuidar da sua saúde. Então, não vale a pena. Você não pode ignorar o seu corpo em prol da realização de outras coisas. Você consegue administrar e ir fazer para com que você consiga realizar sem abrir mão de você. E isso a gente chega também na teoria de fadiga de decisão. A fadiga de decisão é a gente às vezes perde essa competição com a nossa própria mente ao longo do dia. Eu não sei se você já teve a sensação de acordar super motivado. Você comeu direitinho, se você treinou de manhã, você treinou de manhã, você fez tudo que você precisava fazer. Se a pessoa for deixar para mais tarde, esse documento aqui que eu preciso fazer, estudar essa matéria aqui que eu preciso estudar. E aí você foi percebendo que o seu dia estava maravilhoso. E quando chegou ao longo do dia, você simplesmente não conseguiu mais. Você não resistiu àquele doce que você comeu bonitinho de manhã, mas aí de tarde você quer pedir um iFood, de noite você tá pedindo uma pizza, começa de manhã comendo fruta, bebendo café sem açúcar, termina o dia com Coca-Cola e pizza e hambúrguer. Por quê? Isso tem explicação na ciência e se chama fadiga de decisão. Ao longo do dia, a gente tem um recurso esgotável. O que isso significa? A gente tem uma capacidade de autorregulação. A autorregulação significa você resistir a esses impulsos, manter o foco, tomar boas decisões. E ela não é um recurso infinito. Lembra que a gente falou lá do carro, da energia, que eu falei da gasolina? É tipo assim, quando chega aqui, ao longo do dia, tua gasolina vai acabando e você vai entrando na reserva. E aí você vai ficando sem energia para tomar determinadas decisões. E cada pequena escolha do nosso cotidiano gasta, entendeu? Gasta essa energia. Se você quer deixar o ar-condicionado ligado, voltando para a analogia do carro, se você está usando a luz, se você está parado na ladeira com o carro ligado, tudo isso, se você está acelerando parado, tudo gasta. É a mesma coisa a roupa que você tem que decidir para sair, o que você vai comer naquele dia, qual caminho você vai tomar, tudo isso é decisão.
Tudo isso requer uma energia e tudo isso vai fadigando, vai tirando, né? Descendo esse seu tanque de combustível e te colocando na reserva. Isso aqui é importante por quê? Porque você precisa entender que esse é um recurso que ele esgota, então você precisa, ao longo do dia, saber onde você vai colocar de fato sua energia e onde você pode poupá-la. E aí, o caminho de menor resistência é aquele que muitas vezes o nosso corpo, obviamente, a nossa mente, vai escolher. A neurobiologia vai explicar isso. A gente tenta economizar, o nosso cérebro ele tenta economizar recursos, naturalmente. Você imagina naquele momento em que você já está com energia super baixa. Seu tanque já está na reserva. O seu corpo, obviamente, vai fazer o quê? Uma economia de energia. E é aí que esses adversários internos vão ganhar cada vez mais força. Você vai procrastinar mais, você vai ceder a outras coisas, de repente você vai pegar o celular, começar a rolar um feed, você vai pro computador, você vai deitar no sofá ver Netflix, no trabalho você vai começar a enrolar, fingir que tá fazendo alguma coisa, mas uma tarefa que era escrever 2 linhas, você vai passar 2 horas para tentar fazer isso. Então você vai começar a se autossabotar. Você simplesmente tem o objetivo, tem a tarefa de onde você precisa chegar, mas você começa a economizar energia. Isso porque você não teve consciência desse processo e você já gastou ela ao longo do dia. Você já esgotou a energia que você tinha. E aqui, dentro da neurobiologia, e isso eu acho muito interessante porque os autores explicam que isso não é uma questão de falha de caráter, é uma questão de exaustão mesmo. Não é porque você não consegue, não é porque você é uma pessoa fraca, sabe? Não é porque você é uma pessoa que desiste necessariamente fácil. Você precisa saber identificar se de repente você não está falhando na sua estratégia. Muitas pessoas, elas conseguem de fato ser muito mais produtivas e disciplinadas pela manhã. Aí, por exemplo, tem pessoa que fala, não, eu sou melhor de tarde, mas ela acorda meio-dia. Mas de manhã ela não faz nada, ela não tem que tomar decisão nenhuma, ela tem que sair de casa, entrar numa coisa aí, chegar e parar. Ou então ela levanta da cama, vai para um lugar, tudo muito óbvio, não tem ali uma decisão que ela precise ficar tomando. Aí ela vai vir aqui dizer que não, de tarde é um uso. A gente fala aqui de manhã porque na nossa cultura, a gente acorda de manhã, né? Vive o dia, dorme de noite para acordar na manhã seguinte de novo. Então, se a gente tem uma duração dessa energia, naturalmente a gente acorda com energia recarregada, principalmente quando a gente está falando de decisão, a gente está falando de energia para decisão. A gente está trazendo aqui fadiga de decisão, essa é a teoria. E ao longo do dia, essa energia vai se desgastando em toda e qualquer decisão. Vou pegar, não vou pegar, vou fazer, não vou fazer, vou lá, não vou, faço, não faço, como, não como, o que eu como, onde eu vou, como que eu vou. Tudo isso é decisão. Então, a gente tem aí, de repente, um padrão muito grande dessas falhas acontecerem mais na parte da tarde. E isso é muito interessante, porque isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida, qualquer tipo de decisão. Se você quer comer melhor, você já deixa a marmitinha, a comida pronta, você já sabe o que você vai comer, você não tem a fadiga da decisão. O que eu vou comer? O que eu vou pedir? O que eu vou olhar? Porque teu cérebro vai para o caminho mais fácil, mais prazeroso, melhor para você. Óbvio. Ou então, acordei, o que eu vou fazer hoje no trabalho? O que eu vou estudar hoje? Tudo isso faz com que você tenha que decidir, gastar energia e faz com que seu cérebro tente te levar sempre para o caminho mais fácil, mais rápido, mais prazeroso e mais econômico em termos de energia. E aqui a gente tem uma implicação estratégica nessa competição. Você sabendo que você precisa vencer, que essa força de vontade não é infinita, você precisa fazer o quê? Gestão de recursos. Você precisa simplesmente entender quais são as suas principais atividades, as atividades que requerem de você mais esforço, e você vai colocar elas numa ordem cronológica ali no seu dia, na sua rotina, em que você consiga colocar ela para ser feita primeiro. Você vai colocar ela de uma forma que você faça o que você necessita, de fato, de mais energia e depois o que você necessita de menos. Quando a gente fala, por exemplo, lá de pequenas vitórias, né, de uma pequena vitória,
Eu gosto muito de falar assim, comecei o dia com exercício físico, já comecei o dia vencendo. Aquilo pra mim é algo que eu já tenho uma pequena vitória, eu já sinto essa energia, mas não é algo que me requer um esforço cognitivo de decisão muito grande, porque já faz parte da minha rotina, é o horário que eu tenho que ir, eu levanto, boto a roupa e vou. Uma estratégia que eu sempre fiz, sempre ensinei, por exemplo, relacionada a treino. Eu separo a roupa do treino no dia anterior. Por quê? Eu ensinei isso aqui, inclusive, no vídeo que eu falo sobre hábitos. Porque isso me faz acordar de manhã e eu já tenho um gatilho mental de que é aquilo ali que eu tenho que fazer, então eu olho, eu troco e boto a roupa. Mas isso também é economia de recurso. É uma economia desse recurso cognitivo de tomar a decisão, de ter que fazer aquilo, decidir aquilo de manhã, até porque a gente tá falando, né, de escolher. No meu caso, eu fico escolhendo roupa, né? Então a cor que eu vou combinar como, já deixar tudo separadinho, já ajuda muito nesse processo. Então você precisa fazer aí essa gestão desse recurso. E como a gente consegue vencer esses inimigos internos? Aqui eu separei 5 passos ou 5 aspectos para que você consiga, de fato, vencer. O primeiro é nomear o adversário. Quando você nomeia o adversário, isso cria uma distância. E a distância cria escolha. Você já ouviu falar, tipo assim, que você está muito envolvido numa situação, está muito envolvido num trabalho. Eu falava muito isso para os meus alunos de mentoria, né? Você está muito envolvido na escrita do seu trabalho, né, acadêmico. Se afasta. Cria uma distância. E essa distância pode ser uma distância física ou uma distância de tempo. E aí, isso vai te ajudar a você conseguir tomar ações, fazer escolhas melhores, porque você consegue olhar de outra perspectiva. E o que significa nomear o adversário? Eu preciso, sei lá, emagrecer 5 quilos, tá? Olha eu, Freud explica, né? Mas eu preciso emagrecer 5 quilos, quero emagrecer 5 quilos. O que eu preciso fazer? Quem é meu adversário aqui? Meu adversário não é exercício físico, porque eu vou pra academia, eu tenho rotina, isso pra mim não é um problema. Eu gosto, eu corro, eu malho. Tá. Meu adversário não é comer necessariamente muito, porque minhas refeições não são grandes. Mas meu adversário é doce. Nomeei já. Eu já sei. Eu nomeio o adversário, o que eu faço? Já sei as ações que eu tenho que tomar. Não vou comprar doce, eu vou evitar. Todas as vezes que eu for pegar, eu vou lembrar o que é e vou identificar o porquê que eu tô fazendo aquilo. E aí, isso vai me ajudar a criar essa distância. Porque se eu não tenho disponível o tempo inteiro ali pra mim, pra eu escolher comer um doce, eu vou ter que abrir o iFood, pedir, esperar chegar, entrar no banco, pagar. Ainda tem isso, que eu não cadastro cartão no iFood, eu tenho que entrar no banco para pagar. Entrar no banco, pagar, tudo isso me dá distanciamento e faz com que eu precise fazer tanto esforço e pensar tanto que eu faça uma escolha mais consciente desse processo. E isso eu dei este exemplo individual, mas você pode adaptar para qualquer outra coisa na sua vida, porque é a mesma coisa. Esse nomear o adversário eu preciso estudar para passar no vestibular. Eu preciso aprender o uso de uma nova ferramenta. Tá, e por que eu não faço? Ah, eu tô com medo. Ah, e medo de quê? Tô com medo de não conseguir, tô com medo de ser difícil, tô com medo de demorar. Tá, e o que eu faço para mudar isso? E qual é a escolha para eu vencer esse adversário? Então você vai conseguir pensar sobre isso. Separar os fatos da interpretação. Errei, fato. Era para fazer de tal jeito, eu fiz de outro jeito, deu erro no final. Beleza. Isso é fato. Aí você fala, poxa, não sou capaz de fazer. Sou muito ruim nisso. Isso é uma interpretação que você escolhe. Você pode falar, errei, fiz errado, beleza, tenho que repetir. Errei, beleza, não aprendi direito, eu vou estudar de novo, vou tentar de novo. Errei, beleza, eu vou fazer engenharia reversa, vou ver onde eu errei, porque eu não consegui identificar porque que deu erro no final, e eu preciso saber o que eu preciso fazer diferente para isso aqui. Então, quando você erra, você precisa mudar essa interpretação. Porque muitas vezes a gente, ao invés de olhar o fato, a gente olha
de outra perspectiva em que a gente fica emocionalmente fazendo um monte de interpretação, buscando, na verdade, argumentos de tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou conseguir mesmo, eu não sou bom nessas coisas, eu não faço isso. Ó, eu era uma pessoa que eu repetia muito assim, eu não sou boa em matemática. E números, por isso que eu escolhi humanas. Eu falava assim, falei, parei. E foi assim, um dia, estudando, não sei, parei. Eu falei, eu sempre tabuada, né? Vamos lá. Calculava as coisas de cabeça. E aí eu comecei a ver as pessoas não conseguindo fazer X, não sei o que, mais, menos, aquelas contas bobas, às vezes, cotidianas, mas com números maiores. E eu comecei a achar que eu também não era boa em fazer aquilo, porque eu dizia que eu não era boa em matemática e por isso eu escolhi humanas. Mudei essa minha perspectiva. Acabou, eu não fico repetindo isso. E quando eu falo, porque às vezes acontece, tá internalizado, eu internamente repito pra mim, não preciso ficar me corrigindo na frente da pessoa, tipo assim, falar e falar, não, nada a ver, sou boa assim. Aí a pessoa fala, então faz, aí não, também não é pra tanto, entendeu? Não é sobre isso. Mas aí eu internamente repito, não sou ruim em matemática. Eu não sou especialista em matemática e talvez isso aqui eu não vá saber fazer. Ou talvez isso aqui, para raciocinar rápido, eu demore mais tempo. Não vai ser de pronto. Igual quem tem contato com, sei lá, com números todos os dias, com cálculo todos os dias. Então, é isso. A gente precisa modificar essa interpretação que a gente faz das situações. Terceiro, uma pequena ação antes, porque isso vai te ajudar. Essa regra dos 2 minutos é uma regra muito interessante, também baseada em dados científicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre, as referências utilizadas. Mas ela é porque a gente sempre fala que, assim, motivação vem antes da ação. Então, o que te leva a agir? Então, quando você pensa sobre isso, quando você acha sobre isso, você fica sempre esperando uma empolgação. Porque você acredita que você precisa disso e confunde essas duas coisas. Sendo que, por vezes, para você se sentir motivado para fazer algo, essa motivação não vai vir antes. Ela vai vir depois de que você conseguir ter uma boa crença de autoeficácia. Porque uma das coisas que influenciam a motivação é você conseguir acreditar na sua capacidade de fazer aquilo. E aí que entra uma regra de 2 minutos. Por quê? Se você consegue fazer algo que te dá esse retorno, essa experiência direta, esse reforço positivo de que você consegue, consegui, fiz aqui, vou ler 2 páginas, consegui. A probabilidade de você ter motivação, de você ter um motivo para continuar lendo, continuar estudando, é muito maior. Então, quando você não tiver isso, quando você faltar a você essa motivação no sentido de você conseguir agir naquele momento, comece com alguma pequena ação que vai te dar essa vontade, vai te dar esse movimento, vai fazer você conseguir pegar tração para se engajar naquilo. Seguindo, quarto, erro como um dado, não como um veredito. Errei. O que esse dado fala sobre a minha estratégia? O que esse dado fala sobre o que eu fiz até aqui? O que esse dado está me contando sobre o que eu preciso melhorar ao longo do tempo? É isso que você precisa fazer. O erro, quando você olha ele como um dado e não como um atestado, muda muita coisa. Errar faz parte. Eu sei que muitas vezes eu sou uma pessoa que me cobro também. Sei que muitas vezes a gente acaba se cobrando. A gente acaba falando, poxa, mas errei por uma coisa tão boba. Podia ter prestado atenção, podia ter feito com mais calma, podia ter revisado mais. Eu sei, e isso acontece. Só que quando você chegar nesse sentimento, nessa autocobrança, você fala tipo assim, beleza. Então, foi por falta de revisar. Entendeu? Não é porque eu não sou boa, que eu não sou capaz, porque eu não poderia ter feito, era melhor não ter feito nada, não. Foi falta de revisar, então na próxima vez eu preciso revisar. Ah, não, foi falta de estudar mais um pouco. Ah, foi falta de ver exemplos desse tipo de aplicação que eu não vi antes. Então você precisa olhar para o erro desta forma. Você precisa olhar para o erro como um dado, ele te conta alguma coisa.
Ele te dá alguma informação, de repente uma informação de algo que você precisa fazer, informação de algo que você precisa melhorar, informação de uma estratégia que você precisa buscar, de uma informação que você precisa ir atrás, alguma coisa ele vai te contar. Então, escute teu erro. E quinto e último, identidade de quem aprende, não de quem sabe. O que isso significa? Dizer, não é sobre eu sou capaz disso, no sentido tipo assim, eu já tenho tudo o que eu preciso para fazer isso. Não, olha para você e fala assim, o que eu preciso aprender para conseguir fazer isso? Para conseguir executar essa tarefa? O que eu preciso fazer para daqui a X anos eu ser essa pessoa, eu ter isso que eu quero conquistar? Não é sobre você agora, não é sobre o que você já tem, o que você já fez. Se você não tinha essas metas, esse objetivo, esse desejo antes, você não moveu ações para se preparar para fazer aquilo. Agora não, você tem a capacidade, você fala assim, beleza. E aí você fala assim, então eu preciso estudar esse conteúdo. Você vai estudar esse conteúdo, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. É assim que você vai chegar, é assim que você vai conseguir ir para lá. Então, você tem que olhar menos para você no seu estado atual, no sentido de que agora eu não sou capaz. Não é mesmo capaz. Você estudou para isso? Você tentou fazer isso antes? Não, eu estudei, eu tentei, tá bom, então foi erro. Então teve erro. Se você não conseguiu fazer, já era para ter conseguido, porque você já estudou, né? Você já se preparou. Então o que falta? Será que de repente, ao invés de erro, foi a falta do erro? Foi a falta de tentar, a falta de fazer? Então você precisa identificar e a partir disso você vai olhar, não, eu tenho que fazer X e X coisa para eu conseguir chegar lá onde eu desejo. E, por fim, a competição mais importante não é com o mercado, é com a versão de você que desiste antes de tentar, porque acha que tem que se preparar mais, acha que precisa ficar perfeito, acredita que você precisa o tempo inteiro de algo novo, de que tudo que está acontecendo no mundo, todas as atualizações você precisa acompanhar, porque se você botar aquela tua ideia no mundo, alguém já fez aquela ideia, não foi você que fez. Você fez, é diferente. Mas fulano já fez a mesma coisa. É diferente, fulano fez, vocês são pessoas diferentes, com históricos diferentes, com coisas diferentes, decisões diferentes. É diferente. Então não desista. Tentar é o que a gente precisa. Como eu falei para vocês lá, né, o exemplo do futebol, o exemplo do goleiro Vozinha, ele tentou e eles estavam comemorando, né? Toda a torcida estava comemorando a tentativa. Eles estavam comemorando aquilo que eles foram ali fazer. E o que eles, obviamente que eles foram ali para ganhar, mas eles sabiam que para ganhar você precisa tentar. Para fazer gol, você precisa dar um chute. Você precisa olhar o gol, a área, a trave, calcular e dar um chute. Mas saiu torto, foi na trave. Tá, saiu torto. E aí, o que saiu torto? O que eu fiz? O que eu posso melhorar? Vou olhar, vou ver, vou tentar. Não desista sem ao menos ter tentado, porque é na tentativa que você consegue, é na tentativa que você aprende e às vezes é na tentativa que você também olha e fala, cara, não é isso que eu quero, não é pra mim, eu vou tentar outra coisa. Então tente. Tudo isso que eu te ensinei aqui hoje, você é capaz de aprender. Tudo isso que eu te mostrei aqui hoje, você pode e deve adaptar para a sua vida e para a sua realidade. E como eu sempre falo aqui nesse canal, aprender a aprender é a nova habilidade que vai te destacar em qualquer futuro. Aprender a aprender é o que vai fazer você conseguir se adaptar, independente do que venha e do que aconteça ao longo do tempo. Eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que esse vídeo te encontre em um bom momento para que você consiga vencer o seu principal inimigo, que você consiga vencer a sua batalha interna. Até a próxima!